Que a paz esteja convosco. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de reforma ampla, política, social e principalmente religiosa. Quando nós falamos em reforma, nós pensamos que é na reforma da casa, dos móveis, no trato do visual. Aliás, por falar em trato visual, tem gente que está precisando fazer a barba, né? Tem gente que dá um tapa no visual e geralmente em final de ano ou no final de ano as pessoas aproveitam o 13º salário para fazer essas mudanças, ou melhor, essas reformas que são necessárias tanto no corpo quanto nos móveis, na casa. Quando eu falo em reforma, um nome me vem à mente, que é o nome do rei Josias. Esse é um dos maiores exemplos de reforma que nós cristãos temos. E quem foi o rei Josias? Josias foi um jovem rei que assumiu o trono de Judá com apenas 8 anos de idade, após o assassinato do seu pai Amon. Ele reinou por 31 anos, por volta de 641 a.C. O que fez o jovem Josias ser tão especial que entrou para a história? Josias é lembrado por sua coragem de fazer uma reforma ampla, geral, nos assuntos do seu reino. Ele restaurou o templo e promoveu a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Para que possamos entender essa história, vamos a um breve relato. O sumo sacerdote Ilquias foi quem encontrou o livro perdido no templo durante a época do rei Josias. O livro, conhecido como o Livro da Lei, foi encontrado durante obras de reparo no templo. E Ilquias entregou o livro ao secretário Safã, que o leu para o rei Josias. A leitura do livro levou Josias a iniciar uma reforma religiosa no reino. Notem o que chama a atenção neste relato é que o livro da lei estava perdido, a lei estava perdida, e isso levou o povo ao erro, a ponto de adorar deuses falsos, ídolos confeccionados pelas mãos humanas, e viver em desacordo com os preceitos divinos. O rei Josias restaurou o culto a Deus e combateu a idolatria. Eu vou citar aqui uma frase de um teólogo. Essa frase ela é muito conhecida. Meu inglês não é bom. Aliás, eu nem falo inglês, né? A minha pronúncia deve ser horrível. Mas vou tentar falar o nome aqui desse teólogo. Carol Paul Ruayhoe Niebuhr. Ele foi um teólogo estadunidense, especialista em ética, comentarista de política e assuntos públicos. Como cientista político, ele é considerado um dos principais representantes teóricos do chamado realismo político americano. Ele é autor da célebre frase: que tenhamos coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma das outras. O rei Josias pertenceu à antiga lei,
o antigo pacto, conhecido por nós como Velho Testamento. Esta foi uma aliança estabelecida entre Deus e o povo de Israel. Nós a temos em 39 livros, vai de Gênesis a Malaquias. Outra aliança feita, dessa vez com os povos de todo o mundo, nós a temos em 27 livros, vai de Mateus a Apocalipse, e conhecemos como Novo Testamento, ou Nova Lei, ou Novo Pacto. Aqui entra a necessidade de reforma que estamos tratando. O cristianismo atual, praticado e aceito, está contaminado pelas gambiarras que misturam preceitos da antiga lei com a nova lei. Cito 2 exemplos. O dízimo, que era alimento, não era dinheiro, para a tribo dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, cobrado por alguns cristãos erroneamente, se baseiam em Malaquias 3:10, o último livro da antiga lei. O apóstolo Paulo escreveu: porque ao mudar o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Cristo não é sacerdote levita da antiga aliança, a quem pertencia o dízimo, como já disse, que era alimento para a tribo levita, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que ele é chamado o leão da tribo de Judá? Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Nessa nova lei não existe dízimo. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu já ouvi um líder usando como bengala a parte que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, dizendo que Melquisedeque não participava do sacerdócio levita. No entanto, eu quero deixar bem claro aqui que Abraão não ficou dando dízimo obrigatoriamente a Melquisedeque. O que Abraão fez foi aceitar que Melquisedeque era maior do que ele, que era digno de receber o dízimo dele. Então, ele reconheceu Melquisedeque ser alguém maior, um sinal de respeito a Melquisedeque. Então, alguns usam esse ato de Abraão, que foi único, para justificar, fora do sacerdócio levita, a obrigatoriedade de um dízimo que erroneamente é dito ser dinheiro. Isso é mentira, nunca foi dinheiro, sempre foi alimento para a tribo levita. Aí o apóstolo Paulo diz: porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar teria buscado para o segundo. Esse preceito é para os judeus. Assim como outro exemplo, circuncisão. No cristianismo essas práticas não existem. Ou seja, nós cristãos estamos em outra lei. Veja o que diz o apóstolo Paulo: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo não vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Veja bem, porque só o dízimo, que era alimento e não dinheiro, alguns cristãos que se dizem cristãos, líderes religiosos, ficam cobrando. Como disse o apóstolo Paulo aqui, estão obrigados a guardar toda a lei. Tem que circuncidar, fazer as práticas do judaísmo. Então, vai ser judeu, mas lá não pode, porque esse pacto aqui
foi feito entre Deus e os israelitas, lá o povo judeu. Conosco foi feito um novo pacto em Cristo Jesus, na nova aliança, onde não existe a obrigatoriedade do dízimo. Existia aqui, e o que era o dízimo? Era alimentação para a tribo levita, dos sacerdotes. Eles foram destinados por Deus ao sacerdócio. Os outros plantavam, os outros colhiam. Então, dessa sua produção, eles separavam parte dessa alimentação para que a tribo levita não morresse de fome. Quando Cristo estava pendurado na cruz, lá no madeiro, quando ele rendeu o espírito, o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Para não dizer que algum homem foi lá e rasgou. Não. Ali significava que essa lei de cerimônia, as profecias que apontavam para o Cristo, para o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, o novo pacto, as profecias, as leis, os exemplos dos pais da fé, nos servem como um grande instrumento para nos motivar na fé e seguir o verdadeiro Deus. O Velho Testamento, aqui. Quando Cristo, então, expira na cruz, o véu do templo se rasga e nós temos o novo pacto em Cristo. Nós, os gentios, não judeus, mas vale para todos. Eles tinham o pacto deles. Nós temos o nosso. Em Cristo Jesus, fomos adotados por nosso irmão mais velho. Pois bem, eu acho que ficou bem clara essa diferença. Por isso que Paulo diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. No Brasil, o número de denominações religiosas aumenta e a violência acompanha esse crescimento. Por quê? Não era para ser o contrário? Quanto mais templos religiosos, mais deveria ser a paz no mundo. Por que a violência aumenta? O cristianismo é união e não placa de igreja brigando uma com a outra, uma na frente da outra, botando serviços de alto-falante para atrapalhar a outra, como se Deus estivesse em uma e não estivesse em outra. Deus é um só, a fé é uma só. Não existe placa com nome de denominação religiosa, não existe templo do cristianismo com nome que o homem dá e se torna dono. Nós temos que deixar isso bem patente, bem claro. As denominações que se dizem cristãs, elas têm donos. Aqui no Brasil, morreu um grande líder de uma denominação religiosa e os parentes estão brigando, creio que até hoje, aí, pelos bens que não pertencem aos colaboradores, estão brigando pelo nome da denominação religiosa que pertence a eles, não a Deus. Tem muita coisa errada, gente. Hoje o que nós estamos assistindo é um partidarismo cristão. E por conta disso, o que nós estamos vendo? A corrupção e injustiça estão imperando. O povo está se corrompendo. O povo está aceitando a corrupção como uma coisa normal. Hoje, os cidadãos estão vivendo uma doença social, só que ninguém para meditar nisso, só que ninguém para falar nisso. Quem devia estar falando, está enganando. Quem devia estar lutando contra essas coisas, não está lutando. E o resultado que nós estamos assistindo, estamos vivendo. Gente, nós precisamos, sinceramente, de uma reforma política, social e principalmente religiosa. No entanto, eu vou deixar aqui uma pergunta.
para você. Você está preparado para fazer esta reforma? Eu vou deixar essa pergunta para reflexão. Você está disposto, está preparado para chegar à reforma, para praticar a reforma? Vamos lembrar da frase citada inicialmente: que tenhamos coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma das outras. Eu acho que ficou bem claro aqui o que eu quis dizer desde o início. Gambiarras foram feitas. Estão pegando atos do Antigo Testamento e colocando como se hoje estivessem em vigor no Novo Testamento. Deus não é divisão. Os discípulos, os apóstolos, se reuniram no cenáculo. Cristo fez a última ceia no cenáculo, reunidos com os apóstolos em torno de uma mesa, na cozinha, lugar de janta. Ali naquele local, os discípulos unidos, todos com o mesmo pensamento, sem divisão de placas. Os discípulos que andaram com Cristo não saíram cada um fazendo uma denominação religiosa. Nunca houve isso. Os discípulos permaneceram unidos, unânimes, numa sala de refeição, num local onde foi derramado o Espírito Santo por causa da união. E é isso que eu venho dizer para vocês: nós precisamos vencer o mal através da união. Somente unidos poderemos vencer o mal. Pense nisso, gente. Vamos meditar, nós vamos tratar desses assuntos aqui e vamos desmistificar essas gambiarras criadas dentro do cristianismo desde a época do imperador Constantino. Vou trazer aqui exemplos que vamos tratar nos programas futuros. Ninguém subiu ao céu exceto Jesus Cristo, portanto, não existem espíritos intercessores. Outro assunto que vamos tratar: no inferno não existe vida, ela só há em Jesus Cristo. E essa vida, Jesus Cristo, ela não vai ficar queimando dia e noite, como dizem alguns. Portanto, não existe purgatório. Um erro também muito comum que é feito nas interpretações bíblicas é colocar Deus como humano. Eu vou explicar sobre isso em próximos programas. Também vou falar sobre a diferença entre templo e igreja. Essa daqui não é para mexer com ninguém, é apenas a verdade cristã. Maria, como mãe de Jesus, cumpriu o seu papel e não subiu para o céu também, mas aguarda a ressurreição que há em Jesus Cristo. Outro assunto que vamos tratar também, que muita gente está enganando aí as pessoas, é que o dinheiro chamado na Bíblia de mamon, procura saber o que é mamon, nós vamos trazer sobre isso aqui. Esse dinheiro não é de Deus, gente. Dá a Deus que é de Deus e a César que é de César, de se referindo à moeda que tinha a cara lá do César. Mas dos governantes, como eu disse aqui, do poder capitalista, que é o anticristo, essa forma de governo existente, essa não é o papel, não é a moeda, é o poder do anticristo, que muitas pessoas dizem que é um homem, não tem poder para nada. O homem é passageiro. O poder que já está aí há muito tempo, por que ele é o anticristo? Cristo mandou dividir com quem não tem. O poder capitalista, ele é o contrário, por isso que ele é anticristo. Vê os juros do banco, que na Bíblia fala contra usuras, né? E vê como é tratado sem piedade pelo banco. Toma casa, toma carro, toma
Então não existe piedade. Esse é o poder do anticristo. É o mamon. E também desmistificar que Jesus Cristo não era esse super-homem que as pessoas falam. E eu vou explicar por quê numa próxima oportunidade. São muitas coisas que necessitam de esclarecimento. E eu espero que você, de bom grado, de boa vontade, entenda. Eu vou fazer programas curtos, mas falando diretamente de cada assunto. Aqui eu estou fazendo uma introdução, que é o nosso primeiro programa, eu estou falando genericamente. Mas o intuito dessa minha mensagem de hoje é dizer que nós precisamos de uma reforma. O cristianismo não é isso que está sendo feito nesses templos que criam masmorras e amarram o amor de Jesus Cristo. Não projeta o amor de Cristo nas casas, na sociedade, nos governos. Não. São líderes religiosos que compatuam com a corrupção e dela fazem parte. E é contra isso que nós temos que nos levantar e falar a verdade. João Batista foi degolado por causa disso. Jesus Cristo foi traído pelos seus por causa disso. Mas não deixaram de falar a verdade. Nós não podemos ser covardes. Nós temos que chamar o pecado pelo nome. Quando Jesus Cristo chega e nos esclarece, dizendo: esse é o caminho, siga por ele. Então, a necessidade de nós falarmos isso já, sem rodeios, sem medo, sem covardia. Que Deus nos ajude, que nós possamos entender essas palavras, para que nós possamos fazer uma reforma ampla, geral e restrita na nossa vida, no nosso modo de pensar e principalmente no nosso modo de adoração a Deus. Que nós possamos trocar tudo isso que nós estamos vendo, a corrupção, a ganância, a falta de amor, pelo amor de Deus e sua proteção, assim como receberam os apóstolos, discípulos no cenáculo, através da união. Que nós tenhamos a coragem de Josias, agora que nós estamos tendo a luz da verdade, que apareceu alguém falando a verdade, que nós possamos meditar, que nós possamos ler, que nós possamos ter essa coragem para fazer a reforma necessária e assim que todos sejamos felizes. Que Deus nos abençoe e nos guarde, é o meu desejo nesse momento. Amém.